Meu nome é Helena Valença, tenho 38 anos e no dia 22 de março eu morri no supermercado. Parece loucura, né? Mas foi isso mesmo. Eu era só uma mãe comum tentando sobreviver a mais uma terça-feira qualquer em Campinas. Trabalhava meio período numa clínica odontológica, ganhando o suficiente para ir empurrando as contas. Tinha 2 filhos, a Marina, de 12 anos, e o Pedrinho, que tinha acabado de fazer 7. Meu marido, Daniel, trabalhava na construção civil e o dinheiro nunca dava. Sempre faltava um pedacinho para fechar o mês. Aquele dia, depois do trabalho, passei no mercado para comprar umas coisas para o jantar. Lembro que pensava em como ia fazer 5 filés de frango renderem para 4 pessoas. Peguei o carrinho, fui direto para as frutas e quando estiquei a mão para pegar um saco de maçãs, senti uma pressão absurda no peito, como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Ouvi alguém gritar: "Chama o SAMU!" E aí tudo escureceu. Mas apagar não foi o fim. Foi tipo cair no sono e acordar no mesmo instante. 1 segundo antes eu estava caída no chão frio do mercado e no outro estava olhando para mim mesma, lá embaixo. Vi meu corpo jogado no chão, minha bolsa aberta, o celular caído, as maçãs rolando por baixo das prateleiras. Uma moça de jaleco fazia massagem no meu peito, enquanto outra falava no telefone, desesperada. E eu ali, flutuando, vendo tudo, calma como nunca tinha estado na vida. Parecia que eu assistia a um filme sobre uma estreia qualquer. Tentei falar para elas que estava tudo bem, que eu estava ali, mas nenhuma palavra saía, nenhum som. De repente senti um movimento suave, como se uma corrente de água morna me puxasse. Não era bem voar, era mais como deslizar. O ar ficou grosso, quente, dourado, e tudo à minha volta começou a ficar cada vez mais claro, até que a luz tomou tudo, mas não era uma luz que doía nos olhos. Era uma luz viva, macia, como se me abraçasse. E então ouvi passos. Não tinha chão, mas ouvi assim mesmo, passos lentos, firmes, vindo na minha direção. Por um segundo achei que ia me assustar, mas foi o contrário. Um paz tão grande me invadiu, como se eu tivesse 5 anos de novo e ouvisse minha mãe vindo ver se eu estava dormindo. E aí eu vi ele. Saiu daquela luz como se fosse parte dela. Na mesma hora eu soube quem era. Jesus, mas ele não era nada como nas imagens da igreja. Era alto, talvez uns 1,85, pele morena, olhos castanhos profundos, o tipo de olhar que carrega todas as histórias do mundo. O cabelo passava um pouco dos ombros, grosso, ondulado, cor de café escuro. Vestia uma túnica branca simples, mas que parecia brilhar de dentro para fora. E não foi a aparência que me fez parar, e sim a presença. Tudo ao redor ficou quieto. Era como se alguém tivesse abaixado o volume do universo. Nem meus pensamentos faziam barulho. A luz que vinha dele era suave, constante, como chama de vela que nunca apaga. Quando ele sorriu, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Segurança absoluta. Tipo aquela certeza de que nada ruim pode te alcançar. Se eu tivesse chão, minhas pernas teriam fraquejado. Helena, ele disse, e a voz dele era como mel morno. Nem alta, nem grave, simplesmente perfeita. Eu estava te esperando. Tentei responder, mas só consegui dizer, Jesus. E comecei a chorar, mas não era choro de tristeza, era de uma alegria tão pura que doía de tão boa. Como quando o Pedrinho deu os primeiros passinhos, ou quando o Daniel me pediu em casamento lá no banco da pracinha onde a gente se conheceu. Ele estendeu a mão. Tinha uma pequena cicatriz bem no centro da palma. Quando vi aquilo, entendi. Era mesmo ele. Era real. Quero te mostrar uma coisa, ele disse. Peguei a mão dele e tudo mudou. De repente, estávamos num campo verde que parecia sair de um sonho. A grama brilhava com um tom de verde que nunca vi na terra. Flores de todas as cores dançavam com o vento.
e havia cores que eu nem sabia que existiam. Roxo, mais roxo que qualquer roxo, dourado que fazia o ouro parecer sem graça. Esse é o céu, Jesus disse, sorrindo, e quero te mostrar o que vocês realmente fazem aqui. A primeira coisa que ele me mostrou me deixou sem palavras. De repente, estávamos num jardim imenso, maior que qualquer parque que eu já vi, mas as plantas não cresciam desordenadas. Havia pessoas cuidando delas. Gente de todas as idades, com roupas simples e mãos sujas de terra, sorrindo como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Aqui vocês serão jardineiros, Jesus disse. Mas não como na terra. Aqui é prazer, não trabalho. Cada semente plantada vira algo mais bonito do que você imagina. Cada flor que vocês regam canta de volta. Olhei para um senhor de cabelos brancos, plantando o que pareciam ser sementes de girassol. Só que em poucos segundos, elas brotaram e viraram flores douradas que cantavam uma melodia suave, tipo um coral de anjos em voz baixinha. O homem riu, uma risada de criança, e plantou mais uma. E a coluna dele, Jesus? Perguntei, rindo. Não vai doer? Ele sorriu. Aqui o corpo é perfeito, forte, jovem, nunca cansado. De repente o cenário mudou. Agora estávamos dentro de um prédio feito de algo que parecia cristal e ouro ao mesmo tempo. As paredes pulsavam como se fossem vivas, e dentro havia pessoas criando coisas, pintando, esculpindo, escrevendo, compondo. Vocês também serão artistas, ele explicou. Cada pessoa tem criatividade dentro dela. Aqui, ela se liberta. Vocês vão pintar com cores que não existem na Terra. Vão criar músicas, histórias, esculturas e tudo o que fizerem vai espalhar alegria. Vi uma mulher pintando num quadro enorme, sem pincel, só com as mãos. As tintas saíam dos dedos dela como luzes líquidas que se moviam, dançando mesmo depois que ela parava de tocar. Quando se afastou, a pintura mostrava uma paisagem tão real que dava vontade de entrar nela. Eu nunca fui boa com arte, confessei, meio tímida. Jesus olhou para mim e respondeu: na Terra, vocês são limitados por um mundo imperfeito. Aqui suas mãos criam o que o coração enxerga. E de novo, o cenário mudou. Agora eu estava numa biblioteca gigantesca, mas não havia livros, só esferas de luz flutuando nas prateleiras. As pessoas tocavam nelas e no instante seguinte, os rostos se iluminavam de compreensão. Aqui vocês serão aprendizes, disse ele. Tudo o que quiserem saber, vocês aprenderão. Cada dúvida, cada mistério, tudo será revelado. Como as estrelas nascem, porque o amor cura, como o vento encontra o caminho. E o conhecimento não será só lembrado, ele fará parte de vocês. Sem pensar, toquei uma daquelas esferas. No mesmo instante, entendi como as borboletas sabem para onde voar quando migram. Mas não como um fato. Eu senti o vento nas asas, o sol guiando. O campo magnético da Terra vibrando como música. Era como viver dentro da resposta. É o aprendizado perfeito, ele disse, sorrindo, sem medo de errar, sem pressa, sem ego, só verdade. E antes que eu pudesse expirar direito, já estávamos em outro lugar. Agora parecia uma mistura de catedral e estádio, imenso, com um teto tão alto que sumia na luz. E o som, o som, a música vinha de tudo, das paredes, do ar, das pessoas. Milhares de vozes e instrumentos criavam um som que fazia qualquer música da terra parecer um sussurro. Aqui vocês serão músicos, Jesus disse. Cada voz é perfeita. Cada nota faz parte da canção eterna. E ela nunca acaba e nunca cansa. É o som do amor em forma de melodia. Na terra, eu sempre morri de vergonha de cantar. Minha voz falhava nos agudos. E na igreja, eu só fingia que cantava. Mas ali, quando abri a boca, saiu um som puro, limpo, forte. Era minha voz, mas perfeita, e se misturou às outras vozes como se sempre tivesse feito parte daquilo.
Eu estou cantando bonito, gritei rindo, chorando ao mesmo tempo. Você sempre cantou, Helena. Só não conseguia ouvir direito por causa do barulho do mundo. Quando percebi, estávamos em uma praça imensa, cheia de gente rindo, abraçando, conversando. Dava para sentir o amor no ar, quase como um perfume. Aqui vocês serão amigos, de verdade, Jesus explicou. Sem ciúmes, sem competição, sem medo. Vocês vão conhecer pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. Vão se reconhecer como se conhecessem desde sempre. Vi uma menina correndo e abraçando um senhor idoso. Não precisaram dizer nada. Dava para ver que eram família. E mesmo sem ninguém me contar, eu soube. Ela estava conhecendo o tataravô dela, morto séculos antes. Os dois choravam e riam ao mesmo tempo. Uma mistura perfeita de amor. E a minha família, Jesus? Perguntei, sentindo o coração apertar. O Daniel, a Marina, o Pedrinho. Ele olhou para mim com aquele olhar que misturava ternura e poder. Eles estarão aqui quando for a hora. O amor de vocês será ainda mais forte e puro. E você vai ter milhões de outras pessoas para amar também. O amor aqui não se divide. Ele se multiplica. A cena mudou de novo. Agora estávamos em outro monte, e lá embaixo se estendia uma cidade brilhante, viva, pulsante. Os prédios pareciam feitos de luz sólida, bonitos demais para serem só construções, e havia gente por toda parte criando coisas impossíveis. Aqui vocês são construtores, ele disse, mas não apenas de casas, de mundos. Vocês vão criar montanhas que cantam, rios que pintam quadros enquanto correm, florestas onde cada árvore conta uma história. Tudo que o amor imaginar, vocês poderão criar. Vi um grupo trabalhando junto para construir uma ponte de pura luz. Eles moldavam a claridade com as mãos, como se fosse argila. E quando terminaram, a ponte formou um arco-íris próprio enquanto as pessoas atravessavam. A gente pode fazer isso? Perguntei, fascinada. Tudo que for movido pelo amor, aqui é possível. A matéria obedece ao coração que ama. E então, o último lugar, um campo silencioso, coberto de grama macia e flores pequenas. Algumas pessoas estavam sozinhas, outras em grupos, todas em paz. Não faziam nada, só existiam. E aqui vocês descansam. Não é sono, é paz, é estar exatamente onde deviam estar, fazendo o que foram criados para fazer, sem medo de que acabe. Sentei na grama e senti a calma mais profunda da minha vida. Nenhum pensamento, nenhuma preocupação. Todo o peso de anos, contas, dores, culpas, cobranças, simplesmente sumiu. Pela primeira vez, eu realmente descansava. É isso que é descanso de verdade, né? Perguntei. Jesus sentou ao meu lado e respondeu. Descanso é estar em paz com o que você é. Aqui ninguém precisa provar nada, só amar. Ficamos ali o que pareciam horas, embora tempo não fizesse mais sentido. Mas então, algo mudou no olhar dele. Uma mistura de amor profundo e um toque de tristeza. Você precisa voltar, Helena. A palavra me atravessou como um raio. Não! Gritei. Por favor, não me manda de volta, que é tão lindo, tão leve. Lá eu só sofro. Não quero voltar para a dor, para o cansaço, para o medo de errar como mãe. Jesus pegou minha mão de novo. Seus filhos ainda precisam de você. O Daniel também. E há pessoas que precisam ouvir o que você viu aqui. Seu trabalho na terra ainda não acabou. Olhei para ele, chorando. Mas eu não sou forte o bastante. Você não vai estar sozinha. Tudo o que viu aqui, a alegria, a paz, a beleza, vai com você. Quando estiver cansada, lembre do campo de descanso. Quando cantar por seus filhos, lembre do coral celestial. Quando cuidar do seu jardim, ouça as flores. O céu cabe dentro de você. Antes que eu pudesse responder, tudo começou a sumir. O campo, a luz, o som, até a presença dele.
tudo foi ficando distante, como se eu tivesse sendo puxada para trás, rápido demais. A última coisa que ouvi foi a voz de Jesus dizendo, bem suave, isso não é um adeus, Helena. É só um até logo. E aí, o silêncio virou dor. Uma dor brutal no peito, nas costelas, na garganta. Luzes muito fortes, barulho de sirenes, vozes apressadas. Tentei mexer o braço, mas era como se meu corpo pesasse uma tonelada. Ela voltou, alguém gritou. Tem pulso? Abri os olhos com dificuldade. O teto branco balançava. Eu estava dentro de uma ambulância, e um paramédico suado olhava para mim com um sorriso de alívio. Helena, tá me ouvindo? Você ficou sem batimentos por 11 minutos. Mas tá de volta, viu? Vai ficar tudo bem. 11 minutos. 11 minutos morta. Mas eu juro que vivi uma eternidade. Quando cheguei no hospital, os médicos não sabiam o que dizer. Tive um infarto maciço, o tipo que chamam de mata-esposa, o famoso Widowmaker. Eles diziam que mesmo se alguém sobrevive, quase sempre volta com sequelas cerebrais graves. Mas meus exames estavam perfeitos. Nenhum dano, nenhuma explicação. O cardiologista olhava os resultados, balançando a cabeça. Helena, sinceramente, isso aqui é um milagre. Pelo que eu vi, você não devia nem estar falando comigo agora. Mas eu sabia por quê. E eu sabia quem me trouxe de volta. Nos dias seguintes, entre exames, visitas e aquele cansaço estranho de quem nasceu de novo, comecei a perceber que tudo tinha mudado. Não fora de mim, mas dentro. A vida ainda era a mesma. O dinheiro continuava curto, o Daniel ainda chegava exausto do trabalho com dor nas costas, a Marina ainda se irritava com matemática, o Pedrinho ainda espalhava brinquedos pela casa. Mas eu não era mais a mesma. Antes, cada problema parecia o fim do mundo. Agora, cada pequeno momento parecia um milagre disfarçado. Quando cuidava do meu jardinzinho nos fundos de casa, eu lembrava do jardim celestial e achava que ouvia as flores cantar, um som suave, quase um sussurro. Quando o Pedrinho me pedia para cantar para ele dormir, eu lembrava do coral do céu e deixava a voz sair sem medo. E mesmo desafinando, eu sorria, porque sabia que lá em cima toda a nota é perfeita. Às vezes, no meio da correria, eu fechava os olhos e voltava para o campo de descanso. Sentia a grama sob mim, o sol que não queimava, o vento que não machucava. E de repente, a paz voltava, uma paz que o mundo não entende. Comecei a contar o que aconteceu. Primeiro para o Daniel, que ouviu calado, com os olhos marejados. Depois para os meus filhos. E depois para quem quisesse ouvir. Nem todo mundo acreditava. Alguns diziam que foi só uma alucinação por falta de oxigênio. Outros ficavam emocionados, pedindo para eu contar de novo. Mas, sinceramente, não importa quem acredita, porque eu sei o que vi. Jesus estava lá. O céu é real. Mas o mais bonito é que ele também está aqui, entre nós. Nas pequenas coisas, nas alegrias simples, no amor que a gente dá, sem esperar nada em troca. Descobri que o céu não é um lugar distante. Ele começa agora, quando a gente faz algo com amor. Quando você cria algo bonito, é um pedacinho do céu. Quando você aprende algo novo e sente o coração se abrir, é o céu te tocando. Quando você ama alguém, mesmo que doa, é o céu se manifestando. Quando você encontra paz em meio ao caos, é o céu se aproximando. O mundo continua bagunçado. Ainda tem contas para pagar, filas, trânsito, notícias ruins. Mas agora, cada vez que respiro fundo e lembro daquela luz, eu penso: o céu não acabou, ele só começou. Na primeira vez que voltei à igreja, depois do infarto, o pastor me chamou para dar testemunho. Subi no púlpito com as mãos tremendo, o coração acelerado, mas não de medo, e sim de gratidão. Contei tudo: o supermercado, a luz, o jardim, o coral, as mãos de Jesus. E no fim, eu disse: o céu é o lugar mais lindo que existe, mas o mais incrível é que você não precisa morrer para começar a senti-lo. Ele começa toda vez que você escolhe amar.
perdoar, criar, descansar. Toda vez que você faz o bem, mesmo cansado. O céu é o amor em ação. Quando terminei, a igreja inteira ficou em silêncio. Dava para ouvir até o som do vento batendo nas janelas. E aí, uma senhora lá no fundo começou a chorar. E não parou mais gente chorando. Foi como se um pedacinho daquela luz dourada tivesse descido ali dentro. Nos meses seguintes, comecei a visitar hospitais. Falar com pessoas que estavam com medo da morte. Algumas olhavam para mim com desconfiança, mas bastava eu olhar nos olhos delas e dizer: não tenha medo, o amor é mais forte que a morte. E de algum jeito, as pessoas se acalmavam. A vida não ficou perfeita. Ainda tem dias em que choro, que me sinto fraca, que a saudade daquele lugar aperta tanto que parece física. Mas nesses momentos eu fecho os olhos e lembro da promessa. Você vai voltar, Helena. Quando o seu verdadeiro trabalho na terra terminar, eu estarei lá, esperando. Isso não é adeus, é só até logo. E isso basta. Hoje, cada vez que o sol nasce e o céu fica com aquele tom dourado que parece vivo, eu lembro dele. Às vezes, no barulho da cidade, juro que ouço um coral distante. E quando Pedrinho corre para me abraçar, eu penso: é isso que ele queria que eu sentisse. O céu começa aqui. Então, se você está lendo isso e sente medo da morte, do futuro, da dor, eu quero te dizer uma coisa que aprendi de um jeito que nunca vou esquecer. O céu é real, mas ele também é agora. Está escondido nas pequenas coisas, num sorriso, numa canção, numa flor, num gesto de amor. E cada vez que a gente escolhe viver com amor, a gente traz um pedacinho dele para a terra. Um dia, quando tudo isso aqui acabar, quando o tempo da gente terminar, a luz vai vir buscar cada um. E a gente vai entender que nunca estivemos sozinhos, que a dor nunca foi o fim, que o amor sempre foi o começo. E quando eu voltar para lá, porque sei que vou, eu quero encontrar aquele mesmo jardim, aquele mesmo campo, aquela mesma voz dizendo meu nome. E eu vou sorrir, talvez chorando de novo, e dizer: eu voltei, Jesus, e trouxe comigo o máximo de céu que consegui espalhar.